Olá! O programa Saúde em Foco de hoje vai abordar um tema que tem preocupado muitas famílias e profissionais da saúde, que é a questão da prevenção à violência escolar. Para o nosso programa hoje, nós temos duas convidadas aqui presenciais, a Gabriela e a Júlia, um super time de psicólogas, né, e quase psicóloga, e também temos algumas convidadas que a gente vai chamar ao longo do programa, que também são da psicologia. Então hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito desse tema que tem vindo, sobretudo a questão da prevenção. Então vamos começar com a Júlia, seja bem-vinda. Muito obrigada. Júlia, conta para nós um pouquinho como é que tu tem percebido assim, o clima na escola, lá onde tu tem trabalhado, como é que está aparecendo? Então, prof, obrigada pelo convite. Essas questões, né, elas permeiam sempre em relação aos diferentes comportamentos que aparecem das crianças, dos pré-adolescentes na escola. Então, são dúvidas que os professores e os pais, né, recorrem aos profissionais da psicologia, principalmente, com dúvidas acerca da violência, né, agressividade, alguns comportamentos de introspecção, né, e também a gente percebe que as crianças, os pré-adolescentes também, eles trazem muitas questões, o que me surpreende bastante, a falta de respeito, a invalidade dos seus sentimentos, né, por parte dos adultos. Então, eu falo sempre em violências, né, não é a violência, às vezes, que é de fora para dentro da escola, mas são as violências que permeiam essas relações dentro da escola. Isso, bem apontado, assim, a Gabriela também teve experiência em escola, né, no período de estágio. Tu percebe essas coisas que a Júlia trouxe? Para ti também apareceu? Sim, eu tive a experiência de fazer 1 ano de estágio em uma escola e foi no pós-pandemia, então a gente observou muito uma demanda relacionada ao convívio social, a dificuldade das crianças e adolescentes em obedecer a limites, como eles estavam em casa de uma forma mais livre às vezes, era um pouco mais complicado de entender as regras que precisavam ser cumpridas no contexto escolar. Então isso resultava em falas agressivas, dificuldade de convívio. Então a gente vê assim ó, que, embora agora tenha se acirrado essas preocupações relacionadas à violência que acontecem de fora para dentro na escola, elas, na verdade, elas também existiram e, né, dentro da escola, né, como vocês apontaram. E isso sempre foi o núcleo, né, a escola ela é transpassada por tudo que acontece na sociedade também, né? Então a gente também vai encontrar lá alguns tipos de violência e a gente precisa trabalhar com isso, né? Nós temos aqui uma fala da Luísa. Vamos ouvir o que ela tem para dizer sobre uma experiência que ela vivenciou junto com a Gabriela, para depois a gente poder comentar. Atualmente eu estou participando de um grupo de habilidades sociais em uma escola municipal com crianças do 4º ano, que tem 9 anos de idade. Nesse grupo a gente trabalha questões como as emoções, assertividade, resolução de problemas, civilidade, como fazer amizades. Aplica alguns instrumentos para validar o grupo, para saber se ele está tendo resultado, né, no comportamento das crianças, na rotina delas. E a gente tem percebido durante a realização dos encontros o quanto o grupo está surtindo impacto, principalmente na comunicação delas, né? No início dos encontros a gente percebia que existia uma comunicação mais agressiva, eles tinham uma interação não tão saudável, o que tinha impacto diretamente no dia a dia da sala de aula, com a família em casa, né? Tinha bastante essa reclamação. Eles estão conseguindo prestar mais atenção no conteúdo da escola, estão conseguindo seguir regras com mais facilidade, estão conseguindo respeitar mais o espaço do outro, ter mais empatia com os colegas. A gente recebeu alguns feedbacks do quanto as crianças melhoraram os comportamentos em casa, o quanto tem sido positivo elas participarem, o quanto elas estão gostando de frequentarem, né, os grupos, o quanto elas ficam felizes nos dias que elas vão ter esse momento, assim, de interação, de troca, que elas vão aprender coisas que elas podem
aplicar no dia a dia delas, né? Então tá sendo muito gratificante pra gente poder disponibilizar, né, essa experiência para eles, oportunizar esse espaço em que eles podem aprender, em que eles podem trocar uns com os outros e com a gente. E é isso. Eu espero que mais projetos assim possam ser desenvolvidos, né, com as crianças, pelo resultado positivo que a gente está vendo que está surtindo. E eu agradeço pelo espaço para poder falar sobre essa experiência que está sendo muito gratificante para mim. Olha só. E esse projeto que a Luísa menciona, ele é o teu projeto de trabalho final da graduação, né? Gabriela, conta um pouquinho para nós, assim, rapidamente, qual que era o objetivo e o que tu tem percebido. Sim, então a partir dessa experiência que eu tive na escola, que eu citei de estágio, lá eu fiz um grupo de habilidades sociais com as crianças e também observei várias coisas interessantes e que elas aproveitaram bastante. Então, quando eu fui fazer o meu trabalho final, eu decidi fazer sobre esse tema e poder voltar à escola que eu já estagiava e então fazer um novo grupo de habilidades sociais de uma forma mais aprimorada. Então, por exemplo, para trabalhar as emoções, a gente trabalhou com os personagens do filme Divertidamente. Para trabalhar a habilidade de civilidade, a gente utiliza as palavrinhas mágicas, por favor, obrigada, bom dia, com licença. Então, essas eu acredito que são formas de prevenir a violência no ambiente escolar e na sociedade no geral, porque é interessante, importante que as crianças elas tenham acesso a outras formas de resolver os seus conflitos, que não sejam apenas, né, no grito, na violência. Então, essas atividades, elas fazem com que as crianças realmente tenham noção de que existem outras formas para lidar. Então, diminuindo as chances de que elas possam agir de forma violenta. Ótimo. E iniciativas como essas, elas são, parece um trabalho de formiguinha, assim, né? Ah, não vai mudar a escola inteira fazer... Mas, na verdade, são pequenos trabalhos, pequenas atividades em que as crianças aumentam o repertório delas, elas veem assim, tem outra forma de viver essa emoção e de manifestar ela para o outro, que vão fazer com que mudem as relações em geral, né? E acho que isso está podendo constatar, assim, podendo ver bons resultados, bons feedbacks, que nem a Luísa também comentou, né? A Júlia, eu sei que também está fazendo algumas atividades lá. Tu quer contar um pouquinho, Júlia? Isso. Né, como surgiu muito em alta essa questão da violência, né? Então, eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa nessas escolas, né, que eu estou trabalhando. Então, me surgiu a ideia de fazer rodas de conversa sobre comunicação não violenta, né? A ideia, eu sempre falo, da palestra né, tu explanar algum tema, mas a roda de conversa ela possibilita que esses alunos também tenham voz, né? Porque eles estão vivenciando aquela rotina. Então é importante que eles sejam escutados e também para proporcionar uma boa experiência dos alunos com a escola, né? A gente também tem uma atividade que a gente está falando em escola, mas assim, na verdade a gente pode melhorar a questão de práticas educativas de uma forma geral, não só no ambiente escolar, né? E a gente tem um relato da psicóloga Bruna, que vamos assistir juntas agora para vocês verem. Ela também desenvolveu uma intervenção voltada para educadores. Então vamos assistir. E hoje eu vim contar um pouquinho para vocês sobre a pesquisa de doutorado que eu realizei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sob orientação da professora Débora Delaglio, em que eu desenvolvi, implementei e avaliei um programa em práticas educativas positivas para educadores sociais de instituições de acolhimento de crianças e adolescentes. A demanda de construção da intervenção surgiu depois de identificarmos que esses profissionais tinham percepções muito negativas sobre os acolhidos e, em função disso, ofereciam práticas de cuidado e educativas pouco afetivas. No total, foram 8 encontros, cada encontro de 2 horas, totalizando 16 horas de programa, e foram trabalhados temáticas pertinentes ao desenvolvimento de práticas educativas positivas, como as estratégias de regulação emocional e de comunicação assertiva,
estratégias de resolução de conflitos e ainda aspectos referentes à autoestima e à autoeficácia desse educador. O programa Cuida reforça a importância da construção de programas preventivos e precoces em contextos de cuidado e educativos, que pode ser uma instituição de acolhimento, mas também a família ou a escola. Lançar um olhar para quem cuida e promover relações baseadas no afeto e no respeito são essenciais para um desenvolvimento físico, social e psíquico mais bem ajustado. Olha só, e ainda ontem nós conversávamos a respeito dessa questão da inserção de seguranças na escola e tal. E o trabalho da Bruna mostra também que é possível, nesse trabalho de formiguinha, também trabalhar com os educadores, né, com os adultos que se relacionam com essas crianças, para que eles possam ensinar relações mais saudáveis para elas também, né? E isso inclui, por exemplo, os profissionais da segurança, né, que agora têm sido mais presentes nas escolas. Vocês gostariam de comentar isso? Uhum. Eu acredito que a gente tem que pensar, né, porque é um trabalho em equipe, né? Educadores, psicólogos, quem está inserido na escola é um trabalho em equipe juntamente com a segurança, né? Então pensar de que formas que a gente pode fazer um trabalho em conjunto, né? Com a intenção das crianças, né? Dos alunos se sentirem mais seguros, né? Não trazendo esse viés do medo, né? Nessa conversa de hoje, acho que a gente consegue observar 3 formas diferentes que a gente tem de intervir no combate à violência. A Bruna citou que poderia ser através de intervenções com os educadores, a Júlia citou através de rodas de conversa e, na minha experiência, a gente fez um grupo de habilidades sociais com as crianças. Então, a gente percebe que tem várias formas que a gente pode fazer para cuidar dessa população escolar, dessa comunidade, e que todas elas têm benefícios. É uma forma de que cada pessoa que está inserida na escola possa observar de como ela gosta mais, como ela se identifica e que possa começar a agir e realmente dar às pessoas, né, poder promover espaços para a gente trocar, para a gente passar as coisas que a gente estuda na psicologia para as pessoas, para que elas também possam aprender e começar a fazer isso no dia a dia. Excelente. E hoje o nosso programa foi basicamente de psicólogas, né, e do pessoal da psicologia, como eu falei no início. E acho importante a gente encerrar daqui a pouquinho, que nosso programa já está se encaminhando para o final, colocando o seguinte: nós temos um conselho, né, o Conselho Regional de Psicologia, alinhado com o Conselho Federal. E o nosso Conselho de Psicologia, ele tem trabalhado assim arduamente, né, em auxiliar as cidades, as prefeituras e tal, para que entendam o papel do psicólogo dentro da escola, no sentido de que nós temos uma lei, né, que foi aprovada em 2019, para que tenha um psicólogo de referência nas escolas, só que esse profissional ele não vai lá para fazer clínica, né? Então eles têm trabalhado intensamente. Conversei com a psicóloga Suelen Ilha, que é a pessoa encarregada do conselho, né, nessa parte da psicologia educacional e escolar, e ela frisou bastante, né, esse aspecto de que o conselho está ajudando as cidades a entenderem esse papel, porque o psicólogo ele vai trabalhar no coletivo lá dentro, e aí a gente vai tentar atingir dentro desses pequenos trabalhos e olhando o coletivo, vai tentar auxiliar, e isso ao longo do tempo, né, o resultado é a diminuição da violência, né? Então aí tanto violência que acontece dentro das escolas e, consequentemente, o que chega na sociedade, né? Então é um efeito em cadeia, assim, de longo prazo, e a gente precisa ter isso na consciência, assim, né? Ter essa consciência de que todos nós, enquanto comunidade, somos corresponsáveis. Não é só papel da psicologia, do orientador educacional, da direção da escola ou do município, né? Da Secretaria da Educação. Todos nós, enquanto comunidade, temos essa corresponsabilidade, né? Então, acho que é importante a gente finalizar dessa forma. Então, eu queria agradecer a presença de vocês, agradecer a participação das nossas convidadas
E fica um convite para a gente continuar essa conversa num próximo programa. Sim. O Saúde em Foco fica por aqui. Você pode rever esse programa no youtube.com/UFNTV. Obrigada pela sua companhia. Tchau, tchau.